essa série te assusta? Deu pra entender tudo? Eu acho que não demorou, porque nesse vídeo o tempo corre de outra maneira. Peraí, eu tava no futuro? No final do vídeo? Esse agora é o começo? Eu tô muito perdida. Eu acho que eu tô presa dentro de Vinden, Dark, é isso? Olá, galera da Séries! Amanhã estreia a segunda temporada de Dark, dia 21, que também é uma data muito importante pra série. É a data que o Michael se suicida no primeiro episódio. Essa é uma série bem complexa e pegou muita gente pela curiosidade. E o que eu posso fazer? Bom, eu vou tentar juntar aqui as linhas do tempo, explicar o que diabos aconteceu na primeira temporada de Dark, pra você chegar na segunda temporada como quem já entendeu tudo e tá preparado pra outro nó no série. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e senta ou deita, pega uma pipoca, pega a coberta, porque lá vem a explicação e tá cheia de spoilers. Dark é uma produção alemã criada por Baran bo Odar e Antje Fries. A série é baseada numa teoria que envolve o conceito de eterno retorno do Nietzsche, que diz que tudo se repete em um ciclo interminável, o início é o fim e o fim é o início. E daí tem bastante viagem no tempo. No começo da série já vemos várias fotos de personagens e famílias que estão conectadas com aqueles barbantes, sabe? Entre passado, presente e futuro. São as conexões que um tem com o outro porque tá tudo absurdamente misturado. A história se passa no pequeno município de Vinden, na Alemanha, e se divide em 3 tempos: 1953, 1986 e 2019. A abertura do primeiro episódio conta com uma citação do Albert Einstein, que já dá um gostinho de como a série brinca com as noções de tempo. Uma voz começa a falar que acreditamos que o tempo corre de forma linear, avançando uniformemente até o infinito. Que o ontem, o hoje e o amanhã não são consecutivos, mas estão conectados em um círculo. E aí pronto, já tá feita a confusão na nossa cabeça. Todas as fotos ligadas por barbantes aparecem e temos a ideia geral da série. A série começa com acontecimentos estranhos no ano de 2019. Um homem se suicida, luzes ficam piscando feito loucas e animais começam a aparecer mortos. E ainda rola o desaparecimento de uma criança, o Mikkel, que é filho do policial Yurik, que começa uma jornada para descobrir quem tá por trás do acontecimento. E ó, guarda essa informação, isso já aconteceu com a família do Yurik em 1986. O seu irmão mais novo, o Mads, sumiu sem deixar nenhum rastro e a cidade tava numa situação igualzinha à de 2019. As luzes piscando, os animais morrendo, tudo parece já ter acontecido antes, como se fosse um déjà vu. Eu sei que você deve estar arrepiado com essa história toda, mas calma que eu ainda nem comecei e agora eu vou precisar dar uns spoilers mais pesados. A história já conta logo de cara que o Mikkel foi parar nos anos 80. Pois é, a gente já cai nessa troca-troca de anos aí. Mas como que ele foi para lá e por que ele não consegue voltar? O Mikkel, preso em 1986, seria uma forma de consertar essa linha do tempo. Como ele não consegue voltar, ele acaba crescendo ali e é adotado pela enfermeira Inês, que cuidou dele durante o tempo que ele ficou no hospital, e desenvolve uma nova vida convivendo com aqueles que um dia ele conheceu adultos, inclusive o pai dele, o Yurik, e a mãe, Catarina. É muito De Volta ao Futuro, né? Ele chegando a ver os pais. Enquanto isso, na Vinden de 2019, a investigação sobre o desaparecimento do Mikkel continua rolando. O corpo de um garoto é encontrado na floresta com os olhos queimados e os ouvidos com os tímpanos estourados. Todo mundo desconfia que seja o filho do Yurik, mas o menino tá vestido com roupas dos anos 80 e tem um Walkman jogado do lado do corpo dele. Então a gente percebe que sim, ele veio do passado. Daí mais pra frente, o Yurik descobre que esse garoto é na verdade o seu irmão, Mads. Lembra que eu falei que ele desapareceu lá em 1986? Mas tudo isso é muito doido e ele aparentemente não consegue ver uma explicação pra isso, nem ele, nem eu, nem você que tá assistindo, obviamente. Então o Yurik começa a procurar pistas pra desvendar esse mistério. Existe uma teoria que diz que a gente está sempre fora do ritmo, marcando o tempo de forma errada, e que de 33 em 33 anos o universo se alinha e sincroniza os ciclos lunares e solares, os planetas, essas coisas todas. E por isso a gente tem os anos de 1953, 1986 e 2019. É complexo, eu sei, mas acompanha. 3 épocas, 3 caminhos e uma diferença de 33 anos entre cada um. Então, segura esses números na cabeça, porque eu vou te contar exatamente o que acontece em cada ano pra gente ligar os barbantes e entender tudo. Em 2019, um cara chamado Michael se suicida, deixando uma carta para ser aberta em uma data específica. Ele é filho adotivo de Inês, marido de Hannah e pai de Jonas, que fica muito mal com o ocorrido. Meses depois, um rapaz chamado Eric Obendorf desaparece, e isso tudo rola pouco antes do Mikkel desaparecer também. E quem lidera as buscas são Charlotte, a chefe da polícia, e o Yurik. Só que eles não estão conseguindo trabalhar juntos, e depois do desaparecimento do filho, Yurik abandona tudo para encontrar o menino. No meio dessa busca, ele descobre que o seu pai, Tronte,
Na primeira vez, lá em 1986, Tronte estava traindo a mãe de Yurik com Claudia Tiedemann. Guarda esse nome porque ela é importante. Mas e agora, em 2019, onde que ele estava? Segura aí que lá vem a treta. Eu estou sentindo uma treta! Enquanto isso, a Charlotte continuou tocando a investigação de desaparecimento das crianças e, por conta de alguns acontecimentos, acaba desconfiando que o seu marido Peter está envolvido. O Peter é filho de Helge, outro nome para você guardar, é muito importante. Ela não vai muito pra frente com essa desconfiança, mas sim, o Peter sabe do que tá rolando. E adianto aqui que o Tronte também sabe. Sozinho, Yurik começa a ligar os acontecimentos e desconfia de Helge porque ele estava na floresta no momento em que uma das crianças desapareceu. Ele segue o Helge pela floresta até um túnel dentro de uma caverna, mas perde ele de vista. Esse túnel forma uma encruzilhada que liga os 3 caminhos, os 3 anos que a gente tá falando. O Yurik, sem querer, segue um caminho diferente do de Helge e vai parar em 1953. E bom, ele acaba ficando preso por lá. A gente só vai entender o que aconteceu na noite em que o Mikkel desapareceu no último episódio. Olha só, o Peter, que estava no abrigo antibombas, vê uma brecha de espaço-tempo se abrir no meio do nada e o corpo do Mads cai dela. Ele imediatamente chama o Tronte, que quando chega ao local dá de cara com a Cláudia. Lembra que eu falei que era pra guardar esse nome, ela é importante. É a primeira vez que a gente vê Cláudia em 2019 e ela chega chegando, revelando tudo que vai acontecer a partir dali pros dois. Pronto. Cláudia? E aí eles acabam ajudando para que tudo aconteça como predestinado. O encontro do corpo de Mads na floresta, o desaparecimento de Erik, Mikkel e Yasin, outro menino que também desaparece. Tudo já era esperado. Mas quem é a Cláudia? A gente vai conhecê-la melhor daqui a pouquinho quando eu pular pro ano de 1986. Aham, Cláudia, senta lá. Mas é bom você já saber que ela é mãe da Regina, dona do hotel do município, e a Regina é casada com Alexander, que é o atual diretor da usina da cidade. So many names. Eles têm um filho chamado Bartosz e ele que acaba se aproximando de um pastor que ninguém sabe muito bem quem é, mas que com certeza tá por trás de muita coisa, é o Noah. Ich bin Bartosz. Ich weiß. Ich bin Noah. Ainda em 2019, a gente conhece a Hannah, que é a mãe do Jonas e viúva daquele homem que se suicidou. Ela é amante do Yurik e quando a série nos apresenta 1986, a gente vê que ela, Yurik e Katarina, a esposa dele, já tinham uma ligação desde cedo. E a gente vai falar desse ano então pra gente entender melhor essa história toda. A série mostra que na época de adolescentes, Hannah tinha uma obsessão por Yurik e chega a inventar pra polícia que ele tinha estuprado Katarina, ainda namorada dele na época, pra separar os dois. O policial desse caso é Egon Tiedemann e os dois já não se davam bem por conta do caso de desaparecimento de Mads. O Yurik achava Egon incompetente e o Egon achava Yurik um rebelde perdido, além de lembrar um certo homem responsável pelo desaparecimento do Helge lá em 1953. Hannah fala pra Katarina que quem fez a denúncia foi a Regina, a filha da Cláudia. E a Katarina era meio valentona já nessa época e praticava bullying com a menina. Ela acredita, claro, achando que é algum tipo de vingança e decide dar uma lição na garota. Nessa cena, o Alexander, na época um jovem ladrão, a impede de machucar mais a garota e ele e a Regina começam uma relação e se apaixonam. Alles ist okay. Enquanto isso, a Cláudia é nominada chefe da usina nuclear, que era administrada até então pelo pai de Helge, o Bernie. Ele sai da chefia e deixa a Cláudia com uma situação bem delicada nas mãos. A usina havia passado por uma explosão nuclear que foi controlada, mas ninguém nunca soube de nada. Agora você deve estar se perguntando se esse incidente tem alguma coisa a ver com esses portais que fazem as pessoas viajarem no tempo, né? Sim, esse tal túnel que a gente falou lá atrás surgiu por conta dessa explosão e ele, na verdade, é a conexão entre esses 3 anos, um buraco de minhoca e assim que as pessoas conseguem viajar no tempo. É essa energia que faz uma certa máquina do tempo funcionar. Ainda em 1986, Helge Doppler e Noah, o pastor que eu mencionei, lembra? Estão trabalhando em um protótipo de máquina do tempo. O Noah usa o Helge para raptar as crianças para serem usadas como cobaias do experimento. E aí a gente entende aquela sequência do primeiro episódio que mostra o Erik Obendorf, aquele primeiro menino que desapareceu em 2019, em uma espécie de quarto. A gente só vai entender o porquê do Helge ajudar nessas maldades todas do Noah quando a série nos leva para 1953. Nessa época se inicia a arrecadação de fundos para a construção da tal usina nuclear e o seu pai, o Bernie, é o responsável pela campanha por ser o dono dos terrenos e o maior interessado que a usina aconteça. Mas a aparição de 2 crianças mortas com os olhos queimados nos terrenos da futura usina acabam dificultando as coisas.
Essas crianças são o Eric e o Yasin, aqueles raptados em 2019 para virarem cobaia nos experimentos do Noah. Uma pausa aqui, respira um pouco, vamos lá. Lembra que o Yurik segue o Helge pela caverna, acaba se perdendo e parando em 1953? Então, nesse rolê todo, ele para no estabelecimento do relojoeiro HG Tannhaus e fica sabendo do caso das crianças no terreno da usina. E ele sai correndo para entender o que rolou, porque é bem parecido com o que aconteceu com o irmão dele. O Tannhaus, é importante lembrar, é o autor de Uma Jornada pelo Tempo, um livro que transita por todas as fases da série. No caminho, o Yurik encontra o Helge criança e, para tentar evitar tudo que ele faria quando crescesse, resolve matá-lo. E, obviamente, estava na cara que não ia dar certo porque o menino acaba sobrevivendo. Essa ideia. Essa tentativa do Yurik é o que desencadearia todos esses acontecimentos que a gente falou até agora, por fazerem parte desse ciclo onde passado, presente e futuro se influenciam. Nessa época, o Egon é chefe da polícia e o responsável pelo caso dos meninos que apareceram lá no terreno da usina. Ele também começa a investigar o desaparecimento do pequeno Helge, e ele consegue prender o Yurik por conta disso. Olha, sério, que doideira. Um cara de 2019 preso em 1953. Com registro e foto no jornal e tudo. O Yurik de 2019 causa a má impressão em Egon de 1953, que vai pegar um ranço do Yurik de 1986. Tá fazendo a conexão? A relação deles em 86 é influenciada pelo que aconteceu em 53, que foi provocado pelas atitudes do Yurik de 2019. Olha, uma coisa a gente tem que falar, as reviravoltas desse roteiro estão de parabéns. Na pressa, Yurik esquece o casaco e o celular na loja, e achar esse celular foi o que possibilitou o relojoeiro a iniciar os estudos sobre o tempo e desenvolver a máquina do tempo. Tá tudo conectado. HG Tannhaus é o cara fundamental para explicar todos esses fenômenos pra gente, mas tem outro personagem que é muito importante. Vamos lá, pra terminar, vamos falar desse personagem misterioso, mas antes, vamos dar uma pausa aqui, tomar uma aguinha, esfriar a cabeça. Depois de tanta informação, eu sei que você tá bem confuso. Aproveita essa pausa, se inscreve agora no canal, eu vou ficar olhando você se inscrever enquanto eu tomo a minha água, enquanto você ativa o sininho. Se inscreveu já? Aquele homem que se suicidou no início da série deixou uma carta que fica com a mãe adotiva dele, a Inês. E ó, a Inês é a enfermeira que adotou o pequeno Mikkel quando ele ficou preso em 1986. Já fez o link, né? O Michael é o Mikkel adulto. Michael. Michael. Misterioso que também apareceu no primeiro episódio faz com que essa carta chegue nas mãos do Jonas, o filho do Michael. E vamos parar de suspense, né? Uma hora dessas aqui, todo mundo já tá cheio de suspense. O tal do homem misterioso é o próprio Jonas, só que do futuro. Futuro, depois de 2019, futuro. E é ele que faz o Jonas de 2019 parar lá no buraco de minhoca depois de seguir o mapa que tinha encontrado no estúdio do seu pai. E é ele que aparece no momento que o Jonas de 2019 tenta resgatar o pequeno Mikkel e faz ele desistir da ideia. Afinal, se ele trouxesse o Mikkel para 2019, significaria que ele nunca iria nascer. Depois disso, o Jonas volta para 2019 sozinho, mas ele não tá conseguindo lidar com toda essa informação. E mesmo com um nó gigante na cabeça, ele decide voltar para 86 e resgatar o Mikkel. Porém, ele é raptado e quando acorda tá naquele quarto que agora a gente já sabe que é o mesmo abrigo antibombas que o Yurik deixou o Helge depois de tentar matá-lo. O Jonas do futuro aparece na porta desse quarto e ele não ajuda o Jonas de 2019, porque isso iria atrapalhar a tentativa de destruir o buraco de minhoca de Vinden, criando um buraco negro com a máquina do tempo para reiniciar essa linha do tempo toda e conseguir criar um novo ciclo. Ich bin du. Mein Name ist Jonas Kahnwald. Só que, quando ele liga a máquina do tempo lá no túnel, surge uma brecha no espaço-tempo, ligando a dimensão do Jonas de 2019 com a do Helge de 1953. Quando eles se tocam por meio dessa brecha, o Jonas vai parar num futuro apocalíptico. A série não revela qual seria aquele ano, mas a gente pode imaginar que é 2052, se a gente levar em conta a teoria dos 33 anos. Mas por que o Jonas do futuro quer tanto destruir esse tal buraco de minhoca? Bom, enquanto ele existir, o laço temporal entre as épocas é mantido. Então todos os acontecimentos ficam relacionados como em um ciclo mesmo. Não é só o passado que influencia o futuro, como também o futuro influencia o passado. Como a gente já viu no decorrer desse vídeo, né? E tá pensando que acabou, né? Não, muito pelo contrário, só tá começando e de novo. No último episódio
episódio, a gente descobre que todo esse cenário é só uma pequena parte de algo muito maior. O Noah se aproximou de Bartosz e manteve contato com ele durante toda a temporada. E além de ter revelado ao garoto que todos esses acontecimentos iriam acontecer, ele também disse que tudo isso faz parte de uma guerra entre dois grupos, que a luz e as trevas estariam lutando pelo direito de viajar no tempo. E que, segundo Noah, a Cláudia teria enganado o Jonas do futuro usando ele nesse jogo. Mas a gente só vai ter certeza mesmo se isso é verdade na segunda temporada. Eu tô muito ansiosa. E aí, essa série te assusta? Deu pra entender tudo? Eu acho que não demorou, porque nesse vídeo o tempo corre de outra maneira. Nossa, eu acho que eu tive um déjà vu aqui. Mas já tá tudo explicadinho aí pra você chegar super pronto na nova temporada. E comenta aqui o que você achou do vídeo. E segue a gente no Instagram, já sabe, é @amoséries. Tchau, até o próximo vídeo.